Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Justiça determina que Monsanto deposite em juízo o valor integral de royalties da Intacta, pago por produtores rurais por semente transgênica. Guerra comercial. Estados Unidos e China retomam negociações em Xangai. Única estima que áreas de cana-de-açúcar devem ter perda de produtividade com problemas climáticos nesta safra. E a frente fria perdeu força. Será que o risco de geada também diminuiu? Você vai ver todos os detalhes na previsão do tempo. O Mercado e Companhia já está no ar. A Justiça Federal em Mato Grosso determinou que a Monsanto deposite em juízo o montante integral dos royalties pagos por produtores rurais pela compra da tecnologia da semente Intacta RR2 Pro, tecnologia tolerante a herbicida e que oferece proteção contra insetos. A determinação da juíza federal Vanessa Curti Perenha Gasques, da 2ª Vara Federal Civil da Justiça do Estado, atendeu ao pedido da AproSoja Mato Grosso, autora da ação, e também de outras 10 AproSojas que foram admitidas como parte no processo. Antes, a Monsanto, que foi comprada pela Bayer no ano passado, tinha depositado em juízo 4% do valor, segundo a decisão da Justiça. Em caso de descumprimento da nova decisão, a juíza estabeleceu uma multa diária de R$200 mil se a empresa não realizar os depósitos. A Bayer, que comprou a Monsanto, ainda pode recorrer da determinação. E para entender essa discussão que envolve a cobrança de royalties, que é aquele valor pago ao dono de uma tecnologia pelo direito de uso ou exploração dessa tecnologia, a gente preparou uma reportagem para você. Vejam só. ProSoja Mato Grosso entrou com um pedido junto à Justiça Federal do Estado em novembro de 2017, solicitando a anulação da patente da soja Intacta RR2 da Monsanto, tolerante a herbicida e que oferece proteção contra insetos. A entidade alega que a tecnologia não apresentava inovação e descumpria os requisitos legais previstos na Lei de Propriedade Industrial. Em julho do ano passado, o juiz da 3ª Vara Federal, César Augusto Bearce, determinou que a multinacional depositasse em juízo o valor dos royalties pagos pelos agricultores associados à ProSoja no estado, algo em torno de R$797 milhões, segundo a própria entidade. Também no ano passado, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região de Brasília permitiu que AproSojas de outros 10 estados fossem admitidas como parte do processo na Justiça Federal de Mato Grosso para que os efeitos da decisão em relação à Intacta RR2 sejam estendidos aos associados. A nova decisão da Justiça, emitida na semana passada, obriga a multinacional a depositar em juízo o valor integral pago em royalties pela tecnologia e não apenas os 4% do montante como estava sendo feito. A companhia vai ter 15 dias a partir da data da intimação para efetuar o depósito, mas ainda pode recorrer da decisão. Segundo estimativas da AproSoja, se considerados royalties para o Brasil inteiro, o valor que deve ser depositado em juízo gira em torno de R$2 bilhões e 300 milhões. Para receber o valor, os produtores precisam guardar todos os recibos de pagamentos de royalties ou da compra das sementes. Em nota, a Bayer, empresa que adquiriu a Monsanto, informou que ela não foi notificada de nenhuma decisão no que diz respeito à ação movida pela AproSoja Mato Grosso. A multinacional reforçou que permanece segura quanto à validade das patentes e os direitos relativos à Intacta RR2 Pro e que vai continuar defendendo a solidez dessas patentes. A empresa também entrou em contato conosco e disse reafirmar que ela tem certeza que, assim como inúmeras outras empresas de pesquisa e desenvolvimento, ela contribui para a inovação e para o crescimento da agricultura no Brasil. Nós vamos ao vivo até Cuiabá, onde o jornalista Luiz Patroni conversou com as entidades do agro, inclusive com a AproSoja Mato Grosso, e a gente quer saber qual é a avaliação da entidade sobre este tema. Boa tarde, Patroni.
Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos que nos acompanham. A ProSoja Mato Grosso vê como um passo muito importante, uma conquista nesse processo longo, né, que começou em 2017, como a gente viu, acerca aí do questionamento da validade, né, da patente da Intacta RR2 Pro. Essa tecnologia é extremamente utilizada aqui em Mato Grosso. Na última safra, segundo a estimativa da ProSoja, cobriu aí cerca de 58% das lavouras de soja, e a expectativa é de que para essa próxima safra, né, 19/20, a tecnologia esteja aí sendo utilizada em 2/3 da área destinada ao cultivo de soja aqui em Mato Grosso. Mas como ficou bastante claro na reportagem, a ProSoja questiona a legalidade dessa patente, né, e por isso acredita que essa decisão da Justiça agora da última sexta-feira foi sim mais um passo importante rumo ao objetivo de anular a patente. Em entrevista ao repórter Pedro Silvestre, o diretor executivo da ProSoja falou sobre isso. Vamos ouvir. Nós vimos como bastante positiva esse acolhimento do pedido da ProSoja e a extensão da liminar para as outras ProSojas, reconhecendo primeiro que a Monsanto estava litigando de má-fé no processo, né, depositando somente 4%, e também com as petições protelatórias, e a juíza agora do caso consertando todo esse tumulto processual que a Monsanto causou no processo, né, acolheu o nosso pedido para que os royalties sejam depositados de 100%, ou seja, o valor integral dos royalties seja depositado no processo, não só para a ProSoja Mato Grosso, mas como para as outras ProSojas que constam no processo. Justa porque nós temos elementos comprobatórios suficientes no processo para demonstrar que essa patente, ela de fato é nula e não deveria ter sido concedida pelo INPI, por ausência de alguns requisitos que a própria lei de propriedade intelectual ela impõe como requisitos para a concessão de uma patente, né? O próprio INPI, em juízo e no próprio processo, já reconheceu que a patente ela tem que ser anulada, ou seja, nós como a ProSoja reconhecemos que nós estamos no caminho certo na defesa do produtor e temos certeza que nós vamos trazer mais esse benefício, mais esse ganho de causa para o produtor rural do estado de Mato Grosso. Bom, Kellen, hoje, segundo a ProSoja, o valor pago pelo royalty, né, por hectare da soja intacta varia de R$ 144 a R$ 151 por hectare, isso conforme o mês programado para o pagamento desse royalty, né? Quem poderá receber esses valores, ser ressarcido em caso a ProSoja saia vitoriosa dessa disputa? Todos aqueles associados da ProSoja, a ação é uma ação coletiva, então todos aqueles associados da ProSoja que estavam associados, isso é importante frisar, à época em que a ação começou a ser tratada, né? Ou seja, lá em novembro de 2017, cerca de mais de 5 mil produtores. Hoje a entidade tem mais de 5.900 produtores associados. Então todos esses que estavam naquela época podem vir a ser beneficiados caso a ProSoja saia vitoriosa nessa disputa. E como ficou bem claro na reportagem, é um alerta da ProSoja para que os produtores guardem então as notas fiscais nos casos das sementes certificadas e em caso de semente salva, guardem os boletos dos pagamentos desses royalties para que lá na frente, caso saiam vitoriosos, como eu disse, eles possam ser ressarcidos aí sim individualmente